Olá, eu quero conversar um pouco com vocês um pouco mais sobre o tema do perdão. E hoje o aspecto que nós vamos abordar é sobre o perdão é uma via de mão dupla. Esse é o título que nós vamos tratar nesses minutos. O perdão é uma via de mão dupla. Eu quero contar para vocês uma história que está no Evangelho de Mateus, e você pode ir lá com mais paciência, mais tempo, conferir, que diz sobre um rei que, observando ali as contas, observando ali todas em relação ao dinheiro, a finança, ele percebe que um dos seus servos tem uma dívida com ele, uma dívida imensa, uma dívida que era considerada impagável. E ele chama esse servo e cobra ali a dívida dele. E ele, não tendo como pagar, ele diz então, olha, você será preso, sua família será também tomada ali como escravo. Era assim que era agido naquele tempo. E o servo, usando ali de uma maneira de pedindo socorro, ele se manifesta ao rei e diz: Rei, tenha compaixão de mim, porque eu tudo te pagarei. Tem paciência, algumas Bíblias dizem: ser paciente comigo e tudo te pagarei. O rei, tendo compaixão, tendo misericórdia daquele servo, ele então perdoa-lhe a dívida. E passado ali não sei quanto tempo, aquele servo perdoado encontra um dos seus conservos, que também era servo seu. E sabendo que esse tinha uma dívida, ele então sufoca-o. Algumas versões dizem que ele agora sufoca aquele conservo e diz assim: me paga o que você me deve. Era uma dívida inferior àquela que ele devia ao rei. E o conservo fez da mesma maneira. Falou assim: ser paciente comigo e tudo te pagarei. Tem misericórdia, tem compaixão que eu vou te pagar. E o servo não agiu da mesma forma que o rei agiu. Ele mandou prender aquele conservo, e aí os que estavam ali ao redor, vendo toda aquela situação, se indignaram e disse: nossa, parece que era esse que tinha sido perdoado e ele não agiu da mesma maneira. Mandaram avisar o rei, foram informar ao rei que ele tinha agido de uma forma diferente do que o rei tinha feito para com ele. O rei ficou indignado e disse para ele assim: escuta, eu não perdoei a tua dívida, você não deveria fazer o mesmo. Eu até quero ler esse versículo para que fique gravado na nossa mente, que diz assim: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Essa era uma pergunta do rei para o servo. Essa parábola do credor incompassivo, ela está lá no Evangelho e ela nos fala sobre perdão, fala sobre as dívidas que muitas vezes nós fazemos e as dívidas que alguns fazem conosco, as ofensas que nós fazemos e as ofensas que outros fazem conosco. O que eu quero dizer para você é que, como nós fomos perdoados por Jesus, nós também devemos igualmente reproduzir, repetir essa mesma atitude àqueles que nos ofendem, sabendo que nessa parábola é muito bem explicado, dizendo que quando agora o rei, aqui lembrando a parábola, quando o rei compara, na parábola, quando compara a dívida do servo e a dívida do conservo, a dívida do servo é muito maior. E nós somos da mesma forma. A dívida que era contra nós era impagável. A Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Você não poderia pagar pela tua salvação. Eu não poderia pagar pela minha salvação, mas Jesus pagou, Jesus perdoou as nossas ofensas, os nossos pecados. E agora o que Jesus espera de nós?
É isso que Deus colocou no meu coração e eu quero lembrar. Esse versículo se encontra lá em Efésios 5:1, que diz: sede imitadores de Cristo como filhos amados. Sabe o que Jesus nos chamou para ser imitadores dele. É possível, Thaís? É possível, sim. Ele nos deu o exemplo. Nós temos, talvez você não tenha aí na sua família, talvez você não tenha aí no seu meio social alguém que você diga, meu Deus, na política então nem imagina. Talvez você não tenha alguém que você possa dizer, eu quero tomar alguém por exemplo, mas eu venho te convidar a olhar para Jesus. Ele é perfeito e como ele nos perdoou, Jesus nos chama para perdoar também. Porque eu disse que o título desse dia é o perdão é uma via de mão dupla, porque eu recebo e eu entrego perdão. Eu recebo amor, eu entrego amor. Vamos fazer um combinado aqui? Vamos fazer o ciclo do perdão? Como você recebeu o perdão, você também vai distribuir perdão. Você pode dizer, mas eu tenho razão. Deixa a tua razão de lado, porque Jesus tinha razão em não nos perdoar, mas mesmo assim ele nos perdoou. A razão, tem até uma frase que eu ouvi, o que é melhor, você ter razão ou ser feliz? Fica essa pergunta para você, o que é melhor? É você ser feliz ou você ter razão? Com certeza é ser feliz. Deixa a razão de lado e perdoa, porque Jesus te perdoou e você pode e deve perdoar o teu próximo. Talvez você teve situações terríveis na sua vida, na sua infância, abusos, ofensas, humilhações, mas eu venho dizer para você, nenhuma dívida que fizeram com você é maior do que aquela que fizemos com Deus, porque nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito e nós erramos com Ele. Nós abandonamos Ele, nós negamos a Ele. E Jesus, enquanto Ele esteve nessa terra, só de exemplo, enquanto você passear pelos evangelhos numa leitura bíblica, você vai perceber que Ele perdoou a mulher adúltera, Ele perdoou o paralítico de Cafarnaum, Ele perdoou a tantos que isso é suficiente para eu imitar Jesus. Jesus te convida, imite o Senhor. Por quê? Porque Jesus te perdoou. E por quê? Porque aquele que não perdoa o seu próximo, ele sofre algumas dificuldades. Na verdade, ele tem ali os seus problemas em relação a não perdoar. Então, eu te convido, você não quer sofrer, você quer ser feliz, então seja feliz perdoando aquele que te ofendeu. Um grande abraço, fica essa palavra no teu coração.